Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Eu vou mostrar para você nesse vídeo passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações, utilizando meu operacional baseado em Smart Money Concept. Então você vai aprender neste vídeo como tomar decisões segundo os conceitos do Smart Money, do SMC e também seguindo os preceitos de Supply Demand e Institutional Order Flow. Pessoal, a gente pode observar aí na tela o gráfico de 1 minuto do mini índice, as movimentações que nós tivemos no nosso pregão de hoje com as nossas marcações de supply e demand. Nós temos aí algumas situações importantes do mercado de hoje que fez com que o mercado basicamente passasse um longo tempo aí do dia em uma movimentação de queda. Aqui no gráfico de 1 minuto, como a gente conversou ontem, a gente tinha algumas regiões interessantes para a gente estar trabalhando. Primeira delas, uma delas eu já até apaguei aqui, mas nós tínhamos também aqui um order block do gráfico de 60 minutos, né, juntamente com esse meio rosinha aqui, que é um order block do gráfico de 30 ou de 15, eu não me recordo agora. Então você tem aqui dois order blocks, um refinement, né, um refino, e aqui um maior, um bruto. Duas regiões de importância do final do pregão de ontem, então nós tínhamos aqui buy side liquidity na parte superior, sell side liquidity na parte inferior. Esses dois pontos são pontos em que aqui o mercado precisaria romper a estrutura para dar continuidade para cima. Esse aqui é um stop hunt, então o mercado poderia fazer um movimento de captura de stop para depois fazer uma nova movimentação. Nós tínhamos um order block aqui formado através do gap, nós tínhamos um fair value gap aqui que ainda não foi mitigado e nós temos ainda um order block aqui em cima que também não foi mitigado, que inclusive faz parte também de um drop base drop de um time frame maior, que é muito importante a gente ficar de olho nesse cara aqui, tá? Se a gente for desenhar aqui nossas atuações, você tem aqui, obviamente, esse range inteiro, você tem aqui essa parte de baixo como sendo região de desconto, essa parte de cima como sendo região de prêmio. Então aqui na parte superior nós vamos buscar oportunidades alinhadas à venda e na parte inferior oportunidades alinhadas à compra, tá? Obviamente, quando o mercado abriu, nosso primeiro sentimento do dia era aguardar o mercado formar uma confirmação, né? Esperar o mercado confirmar uma movimentação de alta para que a gente pudesse avançar para os próximos pontos. Então a gente queria sair dessa zona aqui e ir até pelo menos esse fair value gap aqui, testar essa região, para depois a gente poder descer vendido aqui em cima. Porém, entretanto, todavia, no entanto, né? O mercado ele precisava vencer o ponto que estava segurando o preço naquela região. Como vocês podem observar, o mercado estava fazendo topos e fundos descendentes. Porém, durante ali o movimento de análise, eu acabei considerando essa região aqui como sendo o choque do dia e não esta de cima, como eu estava considerando. Mas pelo fato de que o mercado teria feito aqui um fundo e um topo, e o mercado tivesse rompido esse topo confirmando a estrutura, ele de certa forma estaria validando esse order block aqui para a gente, que alinhado ao fair value gap que existe entre esses candles aqui, estaria dando uma oportunidade compradora nessa região para a gente, com alvo aqui em cima no fair value gap. Falha minha em não observar que esse ponto não poderia ser considerado, uma vez que o mercado rompeu o fundo e não teria lógica o mercado romper topo, onde basicamente eu caí numa armadilha de liquidez e nós acabamos estopando aqui 160 pontinhos, tá? Visto isso, o mercado ele perde a mínima, a gente desconsidera a nossa região compradora, porque não faz mais parte analisar o mercado numa alta agora, né? O mercado não tem mais sentido analisar numa alta, uma vez que ele perde a mínima. E ele não consegue ganhar essa região, que agora é chamada de equal highs. Quando ele perde essa mínima aqui, ele está rompendo choque. Se ele está rompendo choque, pessoal, a gente precisa agora encontrar uma oportunidade para vender. Então é por isso que você está vendo aqui este order block, este fair value gap, este outro fair value gap, este outro order block,
Tem várias regiões aqui, ó, que o mercado poderia estar testando para a gente vender. Ele rompeu aqui e não voltou. Ele rompeu aqui e não voltou. Ele rompeu aqui e não voltou. Ele rompeu aqui e aí sim ele voltou, combinando essa região com a região de cima, onde a gente tem ali o trade da venda até o último sell side liquidity. Então, cada vez que o mercado vai perdendo o boss, vai perdendo a estrutura, né, vai criando os break of structure, vai rompendo as estruturas, a gente vai mitigando ali, vai aguardando, na verdade, a mitigação dos order blocks para que o mercado possa chegar em algum lugar. E o ponto que ele chegou foi esse aqui, dando 645 pontos aí, com 140 de risco, um trade 4,5 para 1, 4,6 para 1. A partir desse ponto, pessoal, uma informação muito importante, ela é apresentada para a gente. Dois cenários começam a aparecer aqui. Porque você tem agora o varejo considerando essa região aqui como sendo um fundo triplo até, eu coloquei um equal lows aqui, mas você tem 3 fundos. Você tem 2 topos, ou seja, você tem um equal highs, você tem liquidez. Você tem 2 regiões aqui que nós temos o buy side liquidity nessa região e aqui, como vocês podem ver, nós temos o sell side liquidity nessa região. Caso o mercado tivesse rompido aqui esses fundos, a gente poderia aguardar o mercado voltar e começaria a pensar em movimentos vendedores aqui e aqui. Mas como o mercado não conseguiu ganhar as mínimas, ou seja, ele não perdeu esse fundo, uma vez que ele não perdeu esse fundo, quando ele rompesse esses 2 topos aqui, a gente estaria rompendo agora o que? O choque. A gente estaria rompendo o choque e o mercado começaria a trabalhar numa movimentação agora de alta. Ou seja, ele poderia estar indo testar os order blocks lá de cima. E a gente sempre faz trade a favor do movimento principal. Uma vez que ele rompe o nosso choque, rompendo o choque, ele está ganhando a estrutura, ele está validando os order blocks que nós temos aí. Então nós temos esse, nós temos esse, nós temos esse e nós temos este pequenininho aqui, que foi justamente onde o preço parou, tá? O mercado ele retorna até esse order block, a gente toma risco nele e aí você tem o mercado indo até a próxima região de liquidez, que é, obviamente, este outro order block aqui na parte superior, que ele acabou inclusive ganhando e agora pode testar de cima para baixo. Aqui é um outro trade de 955 pontos, com 95 pontos de stop, 10 para 1. Tá? Então, para você ver como que é lucrativo e como que, de certa forma, o operacional ele é simples, porém, ele não é fácil. Tá? É simples, mas não é fácil. Agora, pessoal, nós estamos se aproximando aí a algumas regiões importantes, tá? O mercado ele não testou este Fair Value Gap, não confirmou este Fair Value Gap, ele já rompeu este Order Block e nós temos este aqui que ainda não foi mitigado. Essas 2 regiões aqui já não importam mais, esse aqui já não importa mais. Existe Sell Side Liquidity aqui ainda? Existe, mas vai demorar para a gente voltar a testar ela de novo, tá? Você tem os boss? Tem os boss. Você tem equal lows? Tem equal lows. Você tem novo equal highs aqui, que você vai utilizar aí também. Estes order blocks já foram mitigados, não tem mais uso para nós. Inclusive, vocês observaram que ele segurou bem em cima do order block, né? É a famosa swap zone. Nesse movimento de queda aqui, a gente teria um movimento clássico, né? Um padrão chamado Classic Sell. Aqui agora você tem um padrão chamado Classic Buy. Nossa, Gabriel, que novidade, mas é bem simples mesmo. No padrão Classic Buy, pessoal, a gente basicamente vai comprar à medida que os order blocks foram mitigados nos 5 minutos e confirmados através do lower time frame, através do time frame menor. Então, a partir desse ponto aqui, galera, a gente tem que focar na mitigação desses order blocks do time frame maior. E uma vez que a gente desenhar aqui o nosso prêmio e desconto, você pode até desenhar desse range inteiro aqui, ó. Você vai dar prioridade para aqueles order blocks que estão posicionados nas regiões inferiores, porque obviamente são os order blocks mais importantes. Então, caso o mercado confirme vendas aqui ou até mesmo aqui, o seu alvo é a próxima região de supply, né? A próxima região de demand, na verdade. Você sai de uma região de supply e passa para uma região de demand, de uma região de demand para uma região de supply. Então, é o famoso zone to zone. E aí, o zone to zone pode e deve ocorrer dentro desses pontos, tá? Então, lembrando sempre, prêmio e desconto.
para você nunca perder a sua referência. E obviamente você está vendo essas cunhas e esses chapéuzinhos, eles representam os topos e fundos dos order blocks dos time frames maiores. Esse cara aqui, ó, é extremamente importante, tá? Porque ele é um ponto em que o mercado ele pode estar segurando, ele pode estar fazendo um movimento como esse aqui, tá? É um movimento característico que você deve buscar aí num time frame menor para você poder pegar a famosa confirmation entry, ao invés de você arriscar ali fazer um risk entry, tá? Também vale você marcar que aqui em cima muita gente vai estar acreditando no rompimento dessa região, e uma vez que o mercado estiver acreditando no rompimento dessa região, essa região aqui vai ter liquidez, porque muita gente vai comprar à medida que o mercado romper. Então você tem o buy side liquidity atuando ali na parte superior. E claro, né, gente, focar na atuação do preço quando ele chegar nessas regiões aqui de pós. E também vale lembrar que a região que o índice aterrissou hoje e que a região que o índice reverteu o movimento de venda e passou a trabalhar no movimento de alta é um order block dos 60 minutos. Então isso confirma mais ainda a movimentação que você tem aqui do mercado não conseguindo sair fora do order block, rompendo o choque e voltando num pequenino order block que tem aqui com alvo até a última região, certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora de dólar, bem rapidinho, bem rapidamente, porque já se estendemos bastante aqui no nosso SMC. Mercado fazendo o clássico movimento chamado Judas Swing. Eu até comentei isso com vocês ontem. O movimento chamado Judas Swing ele sai, é uma adaptação, na verdade, né, da sessão, de uma manipulação da sessão asiática. Você tem esse final de pregão aqui no dólar. O movimento rompe a primeira vez para a região em que ele não tem interesse em seguir. Depois ele volta para estopar essa galera aqui embaixo, capturar liquidez nos últimos order blocks, que no caso é esse aqui, tá? Você tem até a presença de um Fair Value Gap aqui. E aí você tem como alvo o último topo. Então basicamente esse movimento de alta aqui certeiro que o mercado vem fazendo simplesmente porque manipulou aí essa região conhecida, né, esse movimento clássico de manipulação conhecido como Judas, né, de Judas mesmo, Judas Swing. E aí você consegue observar toda essa movimentação. Gabriel, eu não enxerguei isso, cara, eu não identifiquei que o mercado estaria fazendo esse movimento de manipulação dessa região de liquidez aqui, desse range de liquidez. Uma vez que o mercado fez esse movimento aqui, você tem o mercado perdendo aí o nosso choque desse sell side, né? Você tem o mercado rompendo o choque do sell side. Quando ele rompeu, ele perdeu a mínima também. Você tem aqui lower highs, lower lows, lower lows. Você tem o mercado retornando até o order block de maior relevância. Você tem esses dois order blocks aqui para você trabalhar, e aí você vai fazer um risk entry nessa entrada com alvo na última região de demanda. Então você pega essa queda aqui, tá bom? Bom, o que a gente vai observar aqui no dólar para amanhã? Obviamente, possibilidade de manipulação dentro dessas duas regiões, que você tem um buy side liquidity na parte superior, sell side liquidity aqui nessa parte inferior, e inclusive existe a possibilidade do mercado vir testar essa mínima aqui como sendo um rompimento de uma região de estrutura aqui, tá? Então você pode e normalmente deve ter uma manipulação dessas duas regiões aqui. Você tem esse order block de altíssima relevância, tá? E você tem esse outro order block de altíssima relevância. E claro, você tem um Fair Value Gap aqui também de altíssima relevância, que pode ser extremamente importante para a sua movimentação no dólar a partir do pregão de amanhã. Lembrando de marcar 50% do Fair Value Gap, que é o Consequent Encroachment, que é um ponto importante para você estar trabalhando ali na doleta. Galera, muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, uma ótima sexta-feira, bom final de semana, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.